Para iniciarmos o De Frente com Sangão de hoje, vamos entrevistar o com mais títulos e atual faraó da pirâmide, André de Luan. Vamos à primeira pergunta aí para o rapaz. Vamos lá, André. Você, mais do que ninguém, sabe como é a jornada até o topo no decorrer da pirâmide, né? Com base em suas avaliações, nos dê um parâmetro de qual play dos classificados e classificáveis dessa temporada está escrevendo uma boa história até o topo, né? Não precisa ser modesto, caso você ache que esse play é você mesmo, pode falar. Bem, primeiramente eu queria agradecer ao espaço da mídia aí para nesse momento de transição que a gente está vivendo. O faraó dá sua palavra, é muito importante. E sobre termos algum player classificável dessa temporada escrevendo uma boa história, eu acho que não tem. Acho que Bruno era a história mais bonita, a história mais bela de superação, que virou uma decepção. Mas agora eu acho que ele está reentrando nos trilhos, voltando para a escola de origem, sendo aconselhado pelo mestre Kaiba. E talvez o próximo campeonato seja dele. Mas eu não acho que outros players aí estejam escrevendo uma boa história. Acho que a mídia estava enaltecendo muito um atleta que usava pombos, o que não faz sentido, um deck muito fraco. E tem um mestre aí que está querendo se provar também, mas que eu acho que não vai para frente. Então, não temos boas histórias por enquanto. Espero que pro próximo, sim, consigamos ter uma boa história relevante. Seguindo a mesma linha de raciocínio da primeira pergunta, né? Qual dos plays atuais você queria enfrentar em uma final e por quê? Bem, sobre a pergunta eu não tenho preferências, acho que a final é um duelo sempre muito diferente, seja quem for o oponente, e sempre muito fácil, né? Então eu nunca tive dificuldades na final. Eu acho que os players que eu posso enfrentar, nenhum me agradam do ponto de vista competitivo. Então eu espero que a final seja contra alguém novo, mas só por diversão, porque eu já ganhei muito de Gabriel, já ganhei muito de Klaus. Então enfrentar alguém diferente seria interessante, talvez um Denilson, para eu não ter que me preocupar muito. Juan, não sei. Não tenho muitas preferências para enfrentamentos aí na final. Vamos aqui para a terceira pergunta, né? Obrigado aí pela resposta da segunda. Vamos lá. Grande faraó, você se considera um grande duelista ou considera o nível da pirâmide muito baixo? Bem, minha modéstia eu acho que é uma das minhas maiores qualidades, se não a maior, depois da minha humildade. Então eu acho que eu sou um duelista de bom nível, e é isso. Acho que a mídia aí tentou um tempo colocar eu como um duelista de baixo nível, mas foi por questões que eu vinha sofrendo ali num jogo diferente, num estilo mais sério e competitivo. E para a quarta pergunta agora, vamos lá, né? Vamos a isso. Eu queria que você falasse um pouco sobre sua e nossa maior decepção nesse torneio, né, Bruno? Que ganhou o nome do torneio, ganhou até suas crônicas, né? Virou um ícone, assinou um contrato milionário com a grande escola, mas acabou se mostrando só mídia, né? Fale um pouquinho aí pra ele, por favor. Bem, Bruno eu considero uma grande decepção mesmo. Acho que ele fez uma vergonha, foi um vexame que ele fez no torneio. Ele sujou o nome do lunismo. Mas a culpa é inteiramente dele, né? Infelizmente aí a gente tentou passar uma filosofia de jogo, a gente tentou passar uma visão única sobre o que é duelar e ele não conseguiu aprender nada. Repetiu os mesmos erros do caibismo, os mesmos erros que ele aprendeu no clausismo, todos esses vícios que ele tinha. E o lunismo praticamente não funcionou nele. Eu acho que a mente dele não está preparada ainda, acho que é um estado muito transcendental para ele. E
E tem a questão da fama também, porque ele se tornou um player muito visado aí quando entrou no lunismo. Mas eu acho que agora, com o grande anúncio que teve da volta dele ao caibismo, acho que agora com o Mestre Kaiba tendo mais seguidores, tendo alguns alunos com sucesso, ele aprendeu com os erros que ele cometeu com o Bruno, e eu acho que ele vai mostrar uma evolução aí pro garoto, polir algumas escolhas de decks duvidosas que ele tem, que ele ganhou do clausismo, e fazer o garoto finalmente campeão. Acho que seria um dos maiores feitos aí desse mestre, porque infelizmente o lunismo ele não se adaptou ao estilo de Bruno. Vamos aqui, né, para uma última pergunta antes das bônus, né, das perguntas bônus, que são as rapidinhas. Grande Faraó, com as atuais rupturas e concretizações das escolas, agora temos, né, realmente escolas com CNPJ. Né? Como você, que é um dos poucos que não se encaixa nessas ideologias, pensa sobre o que você, na verdade, que não se encaixa nessas ideologias, pensa sobre essas instituições e como você vê a importância dela pro futuro? Bem, como você falou aí, acho que essas rupturas que estão se concretizando são importantes para a pirâmide. Acho que a criação dessas escolas, agora de forma definitiva, com grupos especificamente criados para se debater sobre o duelo, para se debater sobre a criação de decks, para se debater sobre treinos, é importante. Eu acho que aumenta o nível do campeonato, melhora os duelos em si e os decks principalmente, porque como eu já havia falado, o nível dos decks é muito fraco. Mas essas duas escolas, o Kaiba Kai e o Claudio, eles têm ideologias que eu considero ruins. Eu acho que nenhuma das duas ideologias se encaixa no que eu considero que é importante para um duelista. Acho que eles são muito restritos naquilo que eles veem como certo. E eu espero que isso ajude a desenvolver o jogo da pirâmide, mas para que novos players possam se expandir, né? Porque se eles ficarem limitados a essa questão da escola, com certeza o fracasso é o que os espera. Vamos aqui agora para finalizar, né, de vez, já que a gente se estendeu muito, né? Para você, assim, qual foi a final mais difícil, né, exceto as que você perdeu, né? E por último, um extrazinho, eu queria que você deixasse algumas palavrinhas pro seu rival eterno aí, Juan, né? Ele será o próximo entrevistado e terá direito à tréplica aqui. Sobre essa última pergunta, eu acho que eu posso falar aqui com tranquilidade que eu nunca tive uma final difícil. As derrotas que eu tive em finais foram todas circunstanciais. Eu acho que eu nunca perdi por demérito, nem por mérito do adversário, foi circunstâncias do deck. E sobre as que eu ganhei, eu acho que eu não tive nenhum adversário que me desafiasse de verdade ainda na pirâmide. Eu acho que todas as finais foram muito fáceis. Algumas eu perdi de 3-2, algumas eu ganhei de 3-2, mas pelo amor de Deus, não tive dificuldade nenhuma. A única final que eu realmente tive alguma dificuldade foi a final contra Merrick de Generator, mas claramente foi por causa do deck que eu optei por ir. Eu estava numa rivalidade na época com o player Eduardo, então eu tive que ir com um deck pra manchar a honra e a imagem dele, que foi o Galaxy, mas o deck era horrível. E aí eu tive que duelar contra o deck dele e contra o meu próprio deck ao mesmo tempo, porque o deck não funcionava de forma alguma. Então talvez essa tenha sido a mais difícil, mas foi mais difícil por conta do deck que eu tinha escolhido, porque se eu tivesse ido com qualquer outro deck era 3-0 fácil ali. Bem, por fim, eu acho que tratar Juan como meu rival é um erro, né? É uma falsa simetria que vocês estão cometendo. Eu acho que Juan é meu primo, logo uma pessoa diferente, logo não rival. E eu queria perguntar para ele aí, quando vocês tiverem a oportunidade, eu queria saber se ele algum dia pretende aprender a jogar um jogo chamado Yu-Gi-Oh! Ou se ele pretende continuar a desenvolver esse estilo freestyle dele que ele tá impondo aí nesse campeonato. Essa é a minha pergunta, eu queria saber dele. Porque é interessante aí ter novos players jogando esse jogo, acho que o campeonato ia agradecer. Então, pergunte isso a ele aí quando tiver a oportunidade. E por fim, por favor, encaixe isso em qualquer lugar aí, mas
a mídia recentemente vem colocando aí um certo player como favorito. Eu queria que isso fosse esclarecido também aqui. Eu acho que esse ponto de fala é importante que eu desenvolva por aqui. Não temos favorito nesse campeonato. Eu acho que está muito fraco do ponto de vista competitivo. A diferença de decks está muito baixa. Então uma pessoa fazendo invocação normal parece estar fazendo uma coisona, quando está só botando monstro para baixo. Então eu espero que vocês tratem o favoritismo com o maior respeito e que players realmente dignos possam conquistar esse campeonato, porque senão eu desistirei de ir de Nórdico e colocarei um deck de vergonha para ser campeão de novo.